Estamos nas tribuna independente, quero o Samuel Rizek perguntando para o nosso entrevistado Olavo de Carvalho. Professor, olhando alguns detalhes dos seus dados biográficos, eu colho aqui uma referência esporádica, aspas, acreditando que o mais sólido abrigo da consciência individual contra a alienação e a coisificação se encontra nas antigas tradições espirituais, taoísmo, judaísmo, cristianismo, islamismo, Olavo de Carvalho procura dar uma nova interpretação aos símbolos e ritos dessas tradições, fazendo deles as matrizes de uma estratégia filosófica e científica para a resolução de problemas da cultura atual. Eu gostaria de ter isto explicado, perdoe-me até, traduzido. Não, a explicação tem. Por favor. Vamos lá. Tem dois itens. Primeiro, eu acredito que a preocupação fundamental de um homem de estudo, principalmente na área de filosofia, é ele tentar se instalar ao máximo na realidade do ser humano, tá certo? Não fantasia, não em fragmentos, mas ele tentar compreender o que é a realidade da condição humana neste planeta. Para isto, ele tem que buscar, vamos dizer, a documentação do que a humanidade experimentou ao longo de toda a sua existência e de quais são os pontos constantes de experiência que reaparecem e que estão sempre aí, tá certo? Ora, quando nós fazemos isso, nós perguntamos o que o ser humano já sabia 5.000 anos atrás que ele continua sabendo hoje. Por exemplo, o judaísmo tem documentação de 5.000 anos de história, tá certo? E os primeiros conhecimentos que adquiriram continuam válidos e ainda são pontos de referência para eles. Então, quando nós perdemos o que eu chamo de preconceito cronocêntrico é você achar que a sua época sabe tudo e as anteriores é um bando de ignorante. É bando de ignorante porque você não as conhece. Quer dizer, a sua própria ignorância, tá certo, é que lhe dá uma ideia de que o outro é ignorante. Quando você vai ver, sabia mais do que o cara sabia mais do que você. Tá certo? Então, quando nós buscamos, vamos dizer, a documentação, vamos dizer, da experiência do ser humano, né, no planeta Terra ao longo desses milênios, nós vemos que tem alguns elementos que são constantes. Um deles é o ser humano saber que ele vive num universo do qual ele tem um conhecimento limitado, mas que ele tem a certeza de que para além daquilo que ele conhece existe algo mais. E algo mais, e algo mais. E é uma dimensão infinita. E daí surge a famosa pergunta que Leibniz, que é talvez o maior filósofo do Ocidente, depois de Aristóteles, considerava a pergunta fundamental, que é: por que existe alguma coisa em vez de existir o nada? Ou seja, qual é o fundamento da realidade? A pergunta pelo fundamento da realidade é que distingue o ser humano de um tatu. Tá certo? Um tatu pode até raciocinar, pode até um tatu conseguir resolver a equação, mas o ser humano faz essa pergunta: por que existe, tá certo, o ser? Por que existe a existência e não o nada? Qual é o fundamento disso tudo? Ora, o conjunto da bibliografia das grandes religiões é um conjunto das experiências humanas, tá certo? Na busca, na investigação desse fundamento, tá certo? E isso é um legado absolutamente precioso. Tá certo? Quando nós lemos os Vedas, o Tao Te Ching, a Bíblia, o Corão, são os documentos, vamos dizer, obtidos pelas pessoas que mais se aprofundaram, tá certo, na transformação da sua alma para torná-la adequada, apta a saber algo do fundamento da realidade. Algo muito pequeno. O que Moisés sabia era muito pequeno. O que Maomé sabia era muito pequeno. O que Santo Tomás sabia era muito pequeno. Mas nós não podemos fazer nada sem este legado. É uma ilusão idiota você pensar: mas a ciência moderna superou isso. A ciência moderna é uma casquinha desse tamanho construída em cima desse legado dos milênios, tá entendendo? Quer dizer, as três formas básicas de expressão do ser humano, que seria o mito, mitos, lendas, a revelação, a filosofia, tá certo? A filosofia incluindo a ciência. Todas essas são formas provisórias, tá certo? São coisas que a humanidade foi aprendendo. E nós precisamos de tudo o que a humanidade aprendeu desde o começo.
Nós não temos que nos fazer de gostosos, achar que nós somos mais sábios do que Lao Tzu, mais sábios do que Moisés, tá entendendo? Tudo isso é provincianismo. É um provincianismo temporal que é pior do que o provincianismo geográfico. Quer dizer, porque você vive de olho na televisão e no jornal, tá certo? Você só sabe daquilo que se passou naquela semana, tá certo? Então você acha que você está no topo do conhecimento humano, justamente por ser o mais ignorante. Justamente porque sabe menos, acha que está no topo. Se soubesse mais, você veria que está no fundo, tá certo? Então, este legado das tradições religiosas é a base de todo o conhecimento que existe. Por exemplo, existe um estudo feito por um estudioso canadense, Northrop Frye, o livro chama-se The Great Code, o Grande Código, onde ele mostra sumariamente o seguinte: todos os enredos da literatura ocidental, de toda a literatura, todos eles vêm da Bíblia de algum modo. Ou seja, se não existe Bíblia, se não tinha literatura, não tinha cultura literária, não existe mais nenhum, tá certo? Do mesmo modo, nossas ideias científicas, nossas teorias filosóficas, todas têm um fundo em mitos ou em ritos. Então é de lá que nós temos que buscar, tá certo? E um exemplo de como se pode utilizar isso em dia é o que eu fiz no meu livro sobre os gêneros literários. Quer dizer, por explicar vamos dizer, a origem dos gêneros literários, tá certo? A partir de certas propriedades das línguas sacras. Eu sei muito pouco dessas línguas, mas o suficiente para entender isso. O hebraico, o grego, o árabe, tá certo? Então você vê que na estrutura das línguas sacras, não das línguas modernas, existem todos os elementos dos quais se produzem todos os gêneros literários. E assim, quem for buscar nesse legado vai encontrar cada vez mais coisa, mais coisa, mais coisa, mais coisa.